Olá, bem-vindos ao Bit Condicional, o canal de informática e raciocínio lógico para concursos públicos. Eu sou o professor Leandro Vieira e leciono desde 2004 nos principais cursos preparatórios do Rio de Janeiro. Neste episódio, uma questão de raciocínio lógico sobre o tema argumentação, proposta pela banca organizadora CESP para o concurso de analista do Banco Central. Vamos primeiro analisar a questão. O pré-enunciado diz: o governo federal identificou que é fundamental para o crescimento econômico do país a construção de ferrovia ligando determinada região produtora de grãos ao porto mais próximo. Os estudos de demanda mostraram que o empreendimento não é viável economicamente para o setor privado, razão porque o governo decidiu adotar medidas para incentivar o setor privado a investir na construção e operação da ferrovia. Nas reuniões para a escolha da melhor forma de incentivar o setor privado, dois argumentos que se destacaram são apresentados a seguir. Tudo isso, destacado de vermelho, é o pré-enunciado. A banca, então, apresenta o argumento 2. O argumento 2 é composto de 5 premissas que a banca chamou de Q1, Q2, Q3, Q4 e Q5. As 5 premissas estão apresentadas aqui. Além das 5 premissas, o argumento 2 também é composto de uma conclusão, que a banca chamou de C2. A afirmativa feita pela banca está destacada de azul. A banca afirmou que este argumento 2 é inválido. Ele é não válido. Eu recomendo que agora você pause o vídeo, tente resolver a questão, depois escreva nos comentários a sua resposta e despause o vídeo para acompanhar a resolução da questão. Deixe o seu like no final se tiver gostado e inscreva-se no canal. Vamos agora resolver esta questão. A primeira etapa é passar para a forma simbólica as 5 premissas e a conclusão apresentada pela banca. A primeira premissa foi chamada pela banca de Q1. Esta Q1 apresenta 3 afirmativas. A primeira afirmativa foi: o governo federal constrói a ferrovia com recursos da União. Existe um ou aqui. A segunda afirmativa foi: o governo federal toma emprestados 70% dos recursos necessários à construção da ferrovia via Tesouro Direto, pagando juros à taxa Selic de 9% ao ano. Aqui existe um e logo em seguida a terceira afirmativa: o governo federal empresta ao empresário via Banco Público de Desenvolvimento a taxa subsidiada de 3% ao ano. Este ou denota uma disjunção, este e denota uma conjunção. E as 3 afirmativas aqui são 3 proposições simples. Então, uma maneira de simbolizar essa premissa Q1 seria esta. Chamei de A: o governo federal constrói a ferrovia com recursos da União. Este ou é uma disjunção. Chamei de B: o governo toma emprestados 70% dos recursos. Aqui existe uma conjunção e no final ele disse: o governo federal empresta ao empresário. Esse governo federal empresta ao empresário eu chamei de C. Portanto, a primeira premissa, a premissa Q1, está simbolizada aqui. Agora, vamos simbolizar a premissa Q2. A premissa Q2 é composta de 2 afirmativas. A primeira: o governo constrói a ferrovia com recursos da União. Perceba que logo em seguida existe uma vírgula e no início dessa sentença existe um C. Esse C e essa vírgula denotam uma condicional. Portanto, a premissa Q2 é uma condicional. Logo após a vírgula, eu sei então que eu terei o consequente dessa condicional, que é a afirmação: o governo federal remunera o capital do construtor segundo sua taxa mínima de atratividade, que é de 16% ao ano. Portanto, eu terei um antecedente e um consequente. Uma forma então para simbolizar essa proposição Q2 é a seguinte: o antecedente, o governo constrói, já foi criado na premissa Q1. Eu chamei ele de A, portanto eu tenho que usar a mesma letra para representá-lo, é o mesmo A, ele é o antecedente. Esse consequente é uma nova afirmação, portanto ela recebe uma letra que ainda não foi utilizada, vou chamar de D. A premissa Q2, portanto, seria A condicional D. Simbolizando agora a premissa Q3. A premissa Q3 afirmou que é menos oneroso para o governo tomar emprestado via Tesouro Direto, pagando juros à taxa Selic de 9% ao ano e financiar a construção à taxa subsidiada de 3% ao ano, do que remunerar o capital do construtor segundo sua taxa mínima de atratividade de 16% ao ano. Perceba que toda esta afirmativa é uma única proposição simples. Foi afirmado aqui no início que é menos oneroso. Pode ser verdade que é menos oneroso, pode ser mentira que é menos oneroso. Portanto, tudo isso é uma única proposição simples. Vou simbolizar utilizando apenas uma única letra. Por exemplo, uma letra E. E significa que é menos oneroso para o governo tomar emprestado. Vamos agora simbolizar a quarta premissa. A quarta premissa é composta de 2 afirmações. A primeira
afirmação está aqui. O governo empresta para o empresário 70% dos recursos necessários à construção da ferrovia, a taxa subsidiada de 3% ao ano. Perceba que aqui existe uma vírgula e a palavra então, e logo no início existe um se. Esse se e este vírgula então denotam uma condicional. A premissa Q4 é uma condicional. Logo, após a palavra então, teremos o consequente dessa condicional. O consequente da condicional é a afirmativa. A taxa interna de retorno do acionista no negócio supera a sua taxa mínima de atratividade. Logo, eu terei um antecedente, que é o governo empresta, e eu terei um consequente. O meu consequente será a taxa interna de retorno do acionista no negócio supera sua taxa mínima de atratividade. Essa proposição Q4, portanto, está simbolizada aqui. Perceba que o antecedente dessa proposição é o governo empresta. O governo empresta é algo que já foi afirmado na premissa Q1. Eu representei como sendo a letra C. Portanto, aqui o meu antecedente será a mesma proposição simples C. Já o consequente, a taxa interna supera. Isto é uma nova afirmação, portanto, terei que usar uma letra inédita. Vou representar uma letra G. G significa a taxa interna de retorno supera a taxa mínima. Portanto, a proposição Q4, a premissa Q4, está aqui simbolizada. Falta agora simbolizar a proposição Q5, a premissa Q5. Ela foi iniciada com um C. Aqui existe uma vírgula seguida da palavra então. Logo, isto é também uma condicional. Quem é o antecedente dessa condicional? A taxa interna de retorno do acionista no negócio supera a sua taxa mínima de atratividade. Este será o antecedente. O consequente será: o empresário tem interesse em investir seus recursos próprios em parte da construção e na operação da ferrovia. Portanto, vamos agora colocar as letras corretas para o antecedente e o consequente. Simbolicamente, portanto, a proposição Q5 fica sendo o G, porque é o mesmo a taxa interna supera que está aqui na premissa Q4. Logo, se é o mesmo G, eu aqui coloquei a mesma letra para simbolizá-lo, é a mesma afirmativa. O consequente é uma afirmativa nova, uma afirmativa inédita. O empresário tem interesse. Como é uma afirmativa nova, uma proposição simples nova, usarei uma nova letra, letra H. H significa o empresário tem interesse. Logo, a proposição Q5, a premissa Q5, está aqui simbolizada. Falta, por último, simbolizar a conclusão apresentada neste argumento. A conclusão apresentada está aqui. Existe um se, aqui existe uma vírgula seguida do então. Logo, eu sei que isto será uma condicional. Agora observe, antes desta palavra então, temos o antecedente. Agora, após a palavra então, teremos o consequente. Observe que aqui existe uma outra vírgula e aqui uma terceira vírgula. Estas duas vírgulas denotam conjunções. O meu consequente será formado por duas conjunções. Vejamos então qual proposição simples ficará como antecedente e quais proposições simples ficarão como consequentes dessa condicional. O antecedente está aqui. É menos oneroso. É menos oneroso? Está aqui na premissa Q3. Nós representamos isso usando a letra E. Portanto, esse antecedente é a proposição simples E. O consequente será formado por três proposições simples, por três afirmações. A primeira, o governo toma emprestados. O governo toma emprestados foi criado lá na premissa Q1. Nós simbolizamos isso como sendo o B. Portanto, eu tenho ele aqui, o B. Existe uma vírgula, essa vírgula denota uma conjunção. Logo após a vírgula, existe uma outra afirmativa. O governo empresta ao empresário. O governo empresta ao empresário também foi criado na premissa Q1. Simbolizamos isso como sendo a letra C. Portanto, temos aqui o C. Há mais uma vírgula aqui. Essa outra vírgula denota esta conjunção. E logo em seguida vem a terceira afirmativa. O empresário tem interesse em investir seus recursos próprios. Isto foi simbolizado já na premissa Q5 como sendo a proposição simples H. Portanto, aqui temos o mesmo H. A conclusão, portanto, está aqui simbolizada. Agora que todas as premissas e a conclusão foram simbolizadas, não será mais necessário utilizar elas na forma de frase. Podemos trabalhar apenas com a forma simbólica. Organizando, portanto, estas 5 premissas e a conclusão, ficamos com o seguinte argumento. A banca apresentou um pré-enunciado e a banca afirmou que este argumento é inválido. Lembrando a teoria, o que é um argumento inválido? Argumento inválido é aquele cujas premissas são verdadeiras e a conclusão tem possibilidade de ser falsa. A banca falou que este argumento é inválido. Portanto, se a banca afirmou algo correto, será possível
possível manter todas as premissas verdadeiras e, simultaneamente, manter esta conclusão falsa. Vejamos se isto é, de fato, possível. Por exemplo, aqui existe uma condicional. Essa condicional, para que ela seja falsa pela regra, eu preciso que o antecedente seja verdadeiro e que todo esse consequente seja falso. Observe que no consequente existe uma conjunção. Para que uma conjunção seja falsa, basta que apenas uma de suas partes seja falsa. Por exemplo, essa proposição simples B. Se este B for falso, eu garanto este falso no consequente. Verdadeiro implicar em falso, dará falso. Portanto, esse falso aqui na conclusão estará garantido caso o antecedente E seja verdadeiro e este B, que faz parte do consequente, seja falso. Agora vejamos se é possível sustentar todas as premissas verdadeiras enquanto este falso na conclusão já foi alcançado. Se o antecedente E é verdadeiro aqui, na premissa Q3 o E será verdadeiro. Esse verdadeiro, portanto, está garantido. Observe que aqui o B é falso. Na premissa Q1, o B falso. Eu necessito que esta conjunção seja verdadeira. Para uma conjunção ser verdadeira, todas as suas partes simultaneamente necessitam ser verdadeiras. Portanto, se o C for verdadeiro e se aqui dentro dos parênteses também for verdadeiro, este verdadeiro do final estará garantido. Aqui eu tenho o A. O A sendo verdadeiro, ficamos dentro dos parênteses com verdadeiro disjunção falso. Pela regra da disjunção, verdadeiro disjunção falso dá verdadeiro. Esse verdadeiro no final está garantido. Agora basta que todas as outras proposições simples sejam verdadeiras também. Observe, o A verdadeiro, o D verdadeiro, garante esse verdadeiro na premissa Q2. O C verdadeiro, o G verdadeiro, garante este verdadeiro na premissa Q4. O G verdadeiro, o H verdadeiro, garante este verdadeiro na premissa Q5. E com isto, conseguimos fazer com que todas as 5 premissas sejam verdadeiras e esta conclusão seja falsa. Portanto, estas 5 premissas podem todas serem verdadeiras e, simultaneamente, esta conclusão ser falsa. A conclusão tem chance de ser falsa mesmo com as premissas verdadeiras. Portanto, de fato, este é um argumento não válido, este é um argumento inválido. O que a banca falou, portanto, está correto. Siga o Bit Condicional nas redes sociais para ficar por dentro dos novos vídeos, das aulas teóricas e dos concursos públicos.